Continuando. Então, parece que, à luz de um certo modo de pensar que tem ocupado os debates nos quais eu inadvertidamente me envolvo, quando alguém declara que não tem fé na ciência, essa pessoa parece estar fazendo uma declaração equivalente a eu sou um antediluviano, ou eu queimo bruxas, ou algo assim. E eu decidi gravar esse vídeo, mas para as minhas filhas e meus amigos mesmo, do que para um debate público, porque eu não tenho muito interesse no debate público em relação a esse aspecto. Eu posso apresentar credenciais científicas razoáveis, não sou nenhum gênio, nenhum super cientista, nenhum cientista de ponta, mas pratico ciência há um tempo bastante bom para poder dizer que eu conheço a ciência. Tenho lá algumas publicaçõezinhas, tenho lá algumas citaçõezinhas e alguns pequenos e pequeníssimos impactos na minha área. Eu sou fundamentalmente um psicólogo, o que me interessa é a mente. Eu estudo a mente pelo menos desde que eu tinha 12 anos, quando eu li A Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato, e falei, oh my God. E numa conversa com meu avô, que era mecânico de automóveis, ele falou para mim assim, você já leu aquela coleção de psicologia que eu dei para sua mãe? Eu falei, qual? Ele falou, aquela ali, e me mostrou uma coleção que eu tenho até hoje, vou pegar um livro e vou mostrar. É uma coleção bastante legal, obras completas de S. Freud, editada pela Delta, sob a direção, se eu não me engano, pela Delta se eu não me engano, Elias Davidovich, eu não lembro quem é o diretor. Bom, isso foi quando a mamãe entrou na faculdade, portanto, a mamãe formou em 54, deve ser a primeira tradução de Freud no Brasil. Quando eu fui fazer faculdade, ela já estava obsoleta por razões de tradução, mas eu li quando era moleque. Desde então, desde aquele momento, me interessei pela mente. Mas também li uma série de autores, e não vou ficar aqui dando referências diretas, o que eu vou falar é minha única e exclusiva responsabilidade, todas as besteiras que vocês encontrarem na minha fala são culpa minha. Mas eu tendo a me inserir numa linha de pensamento que eu considero racionalista, que começa em Aristóteles, tem Platão, eu li Platão, li Aristóteles, mas começa especificamente em Aristóteles, especialmente num pedaço da metafísica, em que ele define as 4 causas. Foi uma coisa que me impressionou muito aquilo, muito, muito, muito. Depois passa por Santo Agostinho, a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, David Hume, Immanuel Kant, René Descartes, não sei se estou nem falando na ordem, Bertrand Russell, e nos mais modernos, Karl Popper e Gregory Bateson e alguns pensadores de áreas um pouco não tão claramente filósofos, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Thomas Sowell,
A ideia básica pela qual eu não tenho fé na ciência tem que, para eu explicar essa declaração de uma maneira que ela pareça pelo menos racional, eu considero ela racional, para ser bem honesto, claro que eu vou ofender alguém falando isso, mas eu acho que a pessoa que estava conversando comigo pensa por slogans e não por conceitos. Ela não usa conceitos para refletir, ela usa slogans. Mas talvez eu é que seja um idiota ou algum tipo de tradicionalista, conservador ou qualquer epíteto desses que eles usam. Alguém aí talvez até pense que eu sou um fascista ou qualquer coisa desse tipo, como criancinha, ou comunista também serve. A ideia básica dessa ideia, da minha declaração de que eu não tenho fé na ciência, ela se apoia em 3 declarações fundamentais. A primeira delas, fé é uma aposta numa coisa que você não conhece. A ciência é uma coisa que eu conheço. Eu conheço a ciência e pratico a ciência. A declaração fé na ciência significa que eu sei que toda ciência que se faz seria, segundo meus critérios, científicas. Não é. Não é. Partes das coisas que são feitas e são denominadas de ciência, eu particularmente acho que não são científicas, assim como o que eu faço pode ser denominado por algum colega que faça ciência como não científico. Eu não vejo nenhum problema nisso. Então, a primeira razão tem a ver com o conceito de fé. Ciência é uma coisa que eu conheço, as coisas que eu conheço eu não tenho fé. Eu tenho opiniões a respeito, tenho conhecimento sobre e entendo o funcionamento de uma certa forma, tenho uma concepção a respeito daquilo, por reivindicar que seja uma concepção construída através de uma reflexão racional, mas aceito a ideia de que eu seja uma besta quadrada que não sabe o que está falando. Para mim, eu não sou. E parece que eu construí isso a partir de um raciocínio que tem base, tem sustentação. Então, nesse sentido, na ciência como uma atividade, eu vou me valer aqui de uma fala do Gregory Bateson em particular, muita gente fala coisas como a ciência prova que, isso é conversa fiada. A ciência não prova nada, a ciência investiga. Ela investiga de uma maneira sistemática e se preocupa muito em fazê-lo de uma maneira sistemática o suficiente para que a investigação dela possa ser criticada do ponto de vista metodológico ou epistemológico. Tipo, eu investiguei assim, cheguei a esse resultado, a essa conclusão, e a pessoa vai pegar meu resultado, minha conclusão, vai fazer uma investigação como a minha e vai dizer, meu resultado é parecido, é diferente, concordo, discordo. E a ciência investiga o mundo, o homem, no meu caso, a minha ciência em particular, a psicologia, investiga o homem. É uma disciplina da mente humana, um estudo da mente humana, que pretende fazê-lo de maneira que seja científica, ou seja, que obedeça a um conjunto de critérios. Dentre esses critérios, um dos critérios mais importantes é a crítica constante e feroz de todas as declarações feitas. Toda vez que um cientista fala alguma coisa, o objetivo, pelo menos o mais razoável dos outros objetivos, é mostrar que ele está errado, não é mostrar que ele está certo. Dia desses alguém falou, porque o consenso científico, cara, de boa, consenso científico, não. Nós temos consensos de programa de pesquisa, nós temos consenso entre cientistas. Geralmente são consensos a respeito do que devemos investigar, e não do que o que a gente já sabe? A gente já sabe isso. O que a gente deve investigar? Aquilo. São consensos a respeito de quais são as dúvidas, e não consensos a respeito de quais são as certezas. Quando eu escuto o consenso científico, a ciência prova que, eu falo, essa pessoa, ela só conhece ciência porque é lendo Super Interessante ou qualquer revistinha desse tipo assim. Porque se ela entrasse na ciência,
Não, ela não ia concordar. Eu não concordo com isso. Então, tanto a palavra fé quanto a palavra ciência me parecem palavras que precisam ser definidas, precisam se referir a algo específico. E na minha concepção, fé é uma coisa que você é uma aposta em algo que você não sabe se é verdadeiro. É diferente de crença ou acreditar. Por exemplo, eu acredito que as coisas caem. Mas eu não tenho fé na lei da gravidade. A lei da gravidade é apenas uma descrição formal da declaração as coisas caem. E uma declaração que eu acredito que seja verdadeira, porque ela é verdadeira, não necessariamente, eu não tenho como saber, mas porque até agora ela não se mostrou falsa. Pelo menos não para mim. Embora algumas coisas subam, os urubus, os puns, os balões de gás e assim por diante. A segunda razão pela qual eu não tenho fé na ciência é porque, com uma frequência espantosa e assustadora, e para mim cada vez mais espantosa e cada vez mais assustadora, as pessoas que reivindicam a tal fé na ciência estão geralmente fazendo uma declaração com a qual eu não concordo e querem que eu concorde com essa declaração porque elas, por alguma razão, receberam uma carteirinha de cientista ou qualquer coisa desse tipo. Aí eu vou voltar no meu avô, que era mecânico de automóveis, pai da mamãe, que era um cara que eu considero seguramente a pessoa mais interessante e original que eu conheci. Passarinhos pousavam nele e, ao mesmo tempo, ele era extremamente bom de briga. Tinha uma cicatriz de faca na face, tinha uma cicatriz de faca nas costas, porque se envolvia em várias brigas e os passarinhos pousavam nele. Para um psicólogo, uma pessoa com essas duas características é uma pessoa bastante estranha. Era engraçadíssimo, super bem-humorado. Rezava todos os dias de joelho, mas só rezava de cueca. Ele não ia na missa, ele rezava de cueca. Ele era original mesmo. E o meu avô Cortês falava assim, não, o que ele come? O que ele caga? Comeu comida e cagou bosta é igual. Subiu no banquinho, está querendo levar alguma vantagem. Ou o cara te oferece um fato, que você pode observar também, ou o cara te oferece um argumento. Se o cara reivindica que ele sabe aquilo, porque ele XYZ, ele conseguiu o diploma tal, ou obteve a carteirinha tal, a credencial tal, ele não está falando algo em que você deva ter fé. Ele estava falando algo para o qual eu fui educado para desconfiar. Se alguém reivindica poder sobre mim, a minha pergunta é: por que você tem poder sobre mim? Eu não tenho poder sobre você. E eu aprendi isso com meu avô. Com a minha mãe, com meu pai também. Minha família, meus irmãos, minha esposa. Mas poder sobre mim, não. Eu não quero poder sobre as pessoas. Então não vou dar poder a elas. Essa é uma segunda razão pela qual, é isso que eu falei, você tem que ter fé na ciência. Esses dias eu vi um blogueiro numa entrevista naquele Roda Viva falando: temos que recuperar a fé na ciência. Eu achei muito bonitinho o jeito que ele falou, muito simpático, um rapaz bastante simpático mesmo. Mas, cara, não. Se nós conseguirmos concordar sobre o que é ciência, nós estaremos já num bom tamanho, já teremos chegado num acordo bastante razoável. Fé na ciência eu não vou ter. Eu não tenho. Eu acredito em declarações que me parecem confiáveis. Mas não tenho fé nelas, eu acredito nelas. E quando uma pessoa reivindica
valor para o que ela fala, a partir do que ela é, ou do que ela estudou, de qualquer coisa assim, isso em lógica é chamado argumento de autoridade. Uma vez eu falei para uma colega, mas isso é um argumento de autoridade? Ela, como assim? Você está me chamando de autoritária? Aí eu tive uma crise de preguiça e falei, tô. E, obviamente, saí do debate como o grosseiro, ou qualquer coisa desse. Assim, eu lembro de uma outra colega que falou, quer dizer que você sabe mais do que eu? Eu falei, bom, devo saber, porque eu estou ganhando o debate, senão você não fazer uma pergunta tão boba dessa. Umas coisas assim. Veja, quando eu reivindico fé na ciência, isso é um argumento retórico. Eu estou fazendo isso só para ganhar a discussão. E para ganhar a discussão dando uma carteirada. Mas existe uma terceira. Então, a segunda razão pela qual eu não tenho fé na ciência é essa, velho. Prova para mim. Se você sabe o que você está falando, me apresenta um argumento, um fato, e eu vou concordar com você. Eu estou interessado na verdade. Não que eu a conheça, mas eu estou interessado nela. E a terceira razão é uma leitura que eu faço. Tem uma frase do Sócrates, só sei que nada sei. Eu já ouvi várias leituras dessa frase. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, uma leitura dela que eu gosto bastante, que é pensar nela como um teorema. Só sei que nada sei é uma declaração, pode parecer uma declaração de humildade intelectual, quer dizer, quanto mais eu sei, mais eu descubro o que eu não sei, mas eu acho que não é bem isso, não. Acho que ela é um teorema mesmo. Isso que eu vou falar, não sei se acho que eu ouvi o Marcelo Gleiser falando isso, ou estou botando na boca do coitado uma coisa que eu inventei também, né? Ele não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Só sei que nada sei, para mim é um teorema. Imagina que o seu conhecimento é uma esfera. Você não conhece o mundo inteiro, não tem como, você é parte do mundo. Nem eu, nem ninguém. O seu conhecimento é uma esfera, o meu conhecimento é uma esfera. Imagina uma bexiga de gás, por exemplo. Cada vez que eu coloco um conhecimento dentro dele, ele aumenta um pouquinho, ela aumenta um pouquinho de tamanho, aumenta o volume, o meu conhecimento aumenta. Quanto mais o meu conhecimento aumenta, a superfície dessa esfera fica um pouquinho maior. E a superfície dessa esfera pode ser imaginada como sendo a fronteira entre o que eu sei e o que eu não sei. Cada vez que o meu conhecimento fica maior, a fronteira entre o que eu sei e o que eu não sei aumenta. E eu percebo mais coisas que eu não sei. Isso não é uma declaração de humildade intelectual, isso é um teorema. E é um teorema simples, bastante óbvio, pelo menos para mim, na minha idade, muito claro. Quanto mais eu entendo uma coisa, mais eu percebo o quanto aquela coisa tem aspectos que estão fora daquilo que eu entendo e às vezes até fora daquilo que eu possa vir a entender. Não é? Nesse sentido, eu não sou um iluminista como é moderno atual. O conhecimento nos salvará. Eu gosto muito do conhecimento, acho o conhecimento muito importante e tal. Mas, e aqui vai o meu quarto argumento pelo qual eu não tenho fé na ciência. A ciência é uma forma de produzir conhecimento. Há muito tempo atrás eu escrevi um trabalho que eu escrevi num congresso de filosofia em Ouro Preto e, para minha surpresa, o trabalho foi aceito. Eu fiquei encantado com a ideia de que aquilo foi aceito. E, na época, eu trabalhava numa universidade, me deram um subsídio para eu ir a Ouro Preto apresentar o trabalho. E eu juntei uns alunos, fomos para lá, foi muito engraçado. Todo mundo dormiu na minha apresentação, ninguém criticou nada. Tinha 15 pessoas, das quais 8 era o pessoal que foi comigo. E imagino que eu fui aceito porque faltava preencher uma tabelinha ali na... Quem já organizou o congresso sabe disso. Você tem uma sessão, tem 2 apresentadores que você não pode deixar de fora, porque eles fazem parte da turma ali e tal, não sei o quê. E você tem que colocar alguém ali, você pega um maluco de algum lugar que ninguém conhece, dá um lugar para ele, vai lá, não atrapalha nada, ninguém liga porque ele está falando, não interfere profundamente no congresso. Nesse congresso eu tive uma experiência muito, muito boa a minha esposa foi comigo e eu acabei adotando afetivamente uma colega de faculdade dela, que é minha meia-filha até hoje, a Patrícia, que eu amo muito. E nesse trabalho eu falava uma coisa assim, que há tipos de conhecimento e esses tipos de conhecimento são diferentes uns dos outros. As pessoas no mundo recente, atual, moderno, contemporâneo, sei lá o nome que se dá a essa idade, estamos em 2020, né? Não sei qual é o nome disso, elas parecem achar que o conhecimento que você obtém numa universidade é superior ao conhecimento que você obtém em outro lugar. Eu não concordo com isso, não compartilho dessa ideia.
E elas parecem achar que o conhecimento que você obtém com uma carreira científica é um conhecimento que você obtém melhor em outro lugar. Existem várias anedotas a respeito, tem aquela do barqueiro, o barqueiro atravessando um erudito no rio, o erudito fala, você isso, aprendeu matemática? Não, você perdeu metade da sua vida. E o barqueiro, puxa vida, perdi metade da minha vida, e continuou remando lá, o erudito, você aprendeu línguas? Não, então você perdeu a outra metade da sua vida. O barqueiro, puxa, que triste. Aí veio uma onda muito forte, uma tempestade, o barqueiro falou, vixe, o senhor aprendeu a nadar? Ah, não, então o senhor perdeu a vida inteira. O Thomas Sowell tem uma observação bastante interessante, parece que ela é baseada numa ideia do Friedrich Hayek, não tenho certeza, que foi um cara que ganhou o Nobel, inclusive, de Economia, que é uma ideia sobre conhecimento local. Conhecimento local é um conhecimento que não é sistematizável da forma como a ciência sistematiza esse conhecimento, mas é um conhecimento tão ou mais importante do que isso. Eu vou contar uma experiência bastante curiosa sobre o que eu chamo de conhecimento local. Eu tenho um pequeno cafezal, 5.000 pés, planto café com minha esposa, gosto muito de café e faço um café bastante bom, modéstia às favas. Atualmente a gente está até começando a vender para os amigos e tal. E sou envolvido com café desde garoto. Tinha lá meus 14 anos. Vovô plantou para o papai um cafezal e eu ajudei o plantio. E há algumas coisas sobre o café que eu aprendi, assim, por exemplo, como fazer um café secar no terreiro para ele ficar com o melhor sabor possível. O café apanhado, o grão está em vários graus dificilmente você consegue apanhar um café muito homogêneo. A não ser que você apanhe grão a grão, mas o grão do café é muito pequeno. Se apanhar grão a grão fica muito caro e muito trabalhoso. Então a gente apanha ele por derriça, que a gente fala. Você pega e derruba todos os grãos de um galho. Você pode fazer uma escolha de galho, tipo, vou apanhar os galhos que têm mais grãos maduros. Alguns grãos terão secado no pé, outros estarão no ponto de maturidade que a gente chama cereja, outros estarão meio verdes e assim por diante. E é o blend, a mistura desses grãos em estados diferentes, que vai mais ou menos que compor o sabor do café. Tem uma quantidade de conhecimento sobre secagem que é só o sujeito que secou uma certa número de vezes café que vai entender. O sujeito não consegue obter um conhecimento desse usando uma técnica ou usando um algoritmo. Não há um elemento puramente matematizável, quantificável, para você saber qual é o ponto apropriado da seca do café, porque você não sabe o que é que exatamente é esse ponto. É preciso você ter uma definição muito clara daquilo. Por exemplo, você sabe qual é exatamente a trajetória de uma bala porque você consegue especificar de forma muito precisa a palavra trajetória, a palavra bala, a palavra movimento. Mas é como comer uma comida. Se você nunca chupou uma laranja, você não sabe o que é o gosto de uma laranja. Além disso, tem certas decisões que têm que ser tomadas ali no momento. Por exemplo, o café está lá secando, de repente ameaça a chuva. E você tem lá um café apanhado há 2 dias e um outro que já está secando há 8 dias. Você cobre primeiro o de 8 dias, porque o de 2 dias, se ele molhar, se a chuva molhar, ele não dá problema. Mas o de 8 dias pode mofar, e se ele mofar, parte do café vai perder o sabor. Tem uma série de conhecimentos desse tipo que o cara só aprende fazendo. É que nem tocar um instrumento. Pode aprender a teoria que você quiser. Tem certas coisas que você não praticar, você não sabe. Não sabe nem fazer. Então, a ideia de que o conhecimento científico é superior a tudo isso é meio primária, velho.
Parece que as pessoas, nesse debate que eu estava com as pessoas, essa pessoa parecia muito preocupada com a minha irracionalidade. Mas a sensação que eu tenho é que quando alguém fala assim, você tem que ter fé na ciência, a sensação que eu tenho é que ela está fazendo uma petição completamente irracional. Então eu queria oferecer essa reflexão para vocês, se vocês acharem que vale a pena. Um abraço.